Olá, web developers! Vamos falar agora um pouco sobre objetos. A gente não vai ver algo tão aprofundado porque aqui a gente ainda está vendo só as partes mais básicas. A gente vai avançar mesmo nos módulos mais avançados de JavaScript. Mas aqui a gente vai ter uma introdução bacana. Saca só. O que seriam os objetos e para que a gente vai utilizar? Imagine que a gente tem aqui uma propriedade nome, vou colocar aqui, propriedade idade, vamos dizer que eu só tenho 20 anos, Certamente que sim. e trabalho, faço programa. Vamos colocar aqui, programador. Imagine que essas três propriedades estão descrevendo uma pessoa e que a gente tem que passar essas propriedades para uma função que vai fazer algo com esses dados. A gente poderia fazer aqui uma função para fazer alguma coisa. E daí a gente teria que passar todas essas propriedades. Então a gente poderia passar aqui, nome, idade, trabalho. E daí na hora de chamar essa função, a gente teria que passar cada uma dessas propriedades. Nome, idade, trabalho. Só que imagine que depois a gente insira uma nova propriedade aqui, uma nova variável para descrever essa pessoa. Se a gente quiser usar essa propriedade, a gente vai ter que passar aqui também como argumento da função. Então, a gente vai ter que ficar mexendo em vários lugares ao mesmo tempo, e isso nunca é bom sinal. Sempre que você precisa mexer em mais de um lugar só para fazer uma pequena alteração, isso já é um grande sinal que o seu código está errado. E tem mais, se já está ruim assim, apenas com 3 variáveis ali, imagina se a gente tivesse várias variáveis ali, por exemplo, colocar o endereço da pessoa, tem que ter ali o nome da rua, o nome do bairro, cidade, país e tal. E é aqui que entram os objetos. Saca só, a gente poderia fazer aqui uma variável pessoa. E aí, para criar um objeto, a gente vai abrir aqui chaves, bem parecido com o que a gente fez com os arrays, só que ao invés de colchetes são chaves. E daí a gente passa aqui o nome da propriedade, vou aqui, nome, e daí a gente coloca 2 pontos e o valor. Então vou colocar aqui, Akira. E daí aqui, nome da propriedade, vou colocar idade, 2 pontos, vou colocar aqui, 20. E daí, trabalho, 2 pontos, vou colocar aqui, programador. Veja que, para separar as propriedades, a gente separa com vírgula. Então, ao invés de ter que colocar vários argumentos aqui na nossa função, eu posso simplesmente colocar aqui um único parâmetro. Por exemplo, aqui posso chamar de pessoa também. E daí, na hora da gente passar aqui, eu passo só essa variável que está com o nosso objeto, pessoa. Então veja, agora se eu precisar colocar uma outra propriedade aqui, eu não preciso alterar aqui a assinatura, a estrutura da minha função. Então você pode pensar em um objeto como um tipo de container para várias propriedades ali, um conjunto de dados. E pode tanto representar algo do mundo real, como também algo mais abstrato, como por exemplo, pode ser uma pessoa, como a gente viu aqui, tem nome, tem idade, tem trabalho. Ou também pode ser algo que não existe no mundo real, como por exemplo, uma notificação. Ela vai ter o quê? Um título, um texto, um ícone. E para acessar as propriedades do objeto é muito simples. Vamos ver aqui. Vamos colocar o nosso conhecido console log, vou colocar aqui pessoa. Se a gente mandar executar isso aqui, ele vai imprimir aqui no console o objeto pessoa. Se a gente quiser acessar uma propriedade, a gente coloca aqui ponto e o nome da propriedade. Até já apareceu aqui para mim. Então eu posso colocar aqui, ó, nome, então pessoa.nome. Apareceu aqui. Outro jeito também é, ao invés de colocar ponto, a gente colocar aqui colchetes, do mesmo jeito que a gente viu nos arrays, e daí a gente passa o nome da propriedade. E o nome da propriedade tem que vir aqui como uma string. Então eu colocaria aqui, ó, idade. Executar aqui. E o legal de usar essa notação com colchetes é que a gente pode passar uma variável aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui propriedade. E daí eu passo aqui, ó, idade. Daí eu coloco aqui a variável propriedade. Olha que legal. Então agora ele vai imprimir aqui, idade. Se eu quiser mudar aqui o nome da propriedade, eu mudo a string aqui, ó, nome. Executo e pronto. Agora ele está acessando a propriedade nome do objeto. Agora, se você quiser alterar uma propriedade, também é muito simples. A gente pode acessar do mesmo jeito que a gente aprendeu aqui, usando notação de ponto, e a gente coloca o sinal de igual para atribuir um valor. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 25. Ou então, do mesmo jeito que a gente aprendeu, também vai funcionar aqui, então, a notação com colchetes. Agora, se a gente quiser apagar alguma coisa, daí a gente vai ter aqui um novo operador, que é o operador delete. Então, vamos ver aqui.
Vou colocar para ele imprimir pessoa. Aqui, tá tudo certinho. Agora, eu vou mandar ele deletar aqui o trabalho. A gente coloca dessa maneira. Delete, e daí a gente coloca aqui pessoa e o nome da propriedade. Vou colocar aqui para ele apagar trabalho. Então vamos executar e veja, ele só imprimiu nome e idade. Não existe mais a propriedade trabalho agora no nosso objeto. E como eu comentei, isso aqui é só um detalhe ali da pequena camada sobre objetos, porque ainda tem muito mais coisa para a gente aprender que a gente vai ver nos módulos mais avançados. Mas por enquanto, não se esqueça de fazer os exercícios práticos e os desafios de código que você faz direto no navegador lá na nossa plataforma, o Open Challenge. O link eu estou deixando aqui na descrição do vídeo.